Você que tem acompanhado esse curso tem visto a importância de se construir uma teologia orientada pela missão de Deus. O nosso esforço a partir desse momento é lançar as bases de uma teologia missional da pregação ou da pregação missional. Mas antes disso é imprescindível entender a arte e o ofício da pregação. Por exemplo, por que pregar? A razão mais simples e direta que podemos apontar para a necessidade e importância da pregação é porque Deus disse: prega a palavra. Essa foi a ordem de Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Talvez Paulo tenha dito isso ao seu discípulo porque todo pregador em algum momento, e por motivos diferentes, sofre a tentação de não pregar a palavra. Muitos pregadores bem-intencionados estão realmente pregando, mas não a palavra. Contar histórias engraçadas ou experiências de vida tocantes não é pregar a palavra. Veja, nós não somos simplesmente comissionados a pregar. Nós recebemos a ordem de pregar a palavra. Eu encontro aqui nesse texto duas razões para pregar a palavra. Primeira, por causa da natureza da palavra. No final do capítulo 3 dessa mesma carta, Paulo explica o que é a Bíblia. Toda escritura, segundo ele, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e perfeitamente, plenamente preparado para toda boa obra. Versículos 16 e 17. Resumidamente, Paulo diz que toda escritura informa e transforma. Se a Bíblia transforma pessoas e as treina para o cumprimento da missão de Deus, ela precisa ser fiel e urgentemente anunciada. Tem muita gente querendo se cercar de gurus, terapeutas, coaches e afins, sem ouvirem o que Deus tem a lhes dizer, ainda que não seja o que gostariam de ouvir. Vivemos o tempo preconizado por Paulo de coceira nos ouvidos, mas o que transforma o coração do ser humano não são bons conselhos, boas dicas ou bons insights, mas a boa nova do Evangelho. Por isso o apóstolo Paulo diz: pregue a palavra. Segunda razão. A segunda razão tem a ver com a dignidade da pregação. Paulo está no final do ministério dele, pronto para morrer. E qual a conclusão dele? Pelo fato dele ter investido todos os seus esforços para pregar em diferentes partes do Império Romano as boas novas do Evangelho. Como ele aconselha o seu pupilo, Timóteo, a lidar com essa tarefa? Não vale a pena? Foi tudo inútil? Dediquei a minha vida para morrer isolado? Não. No versículo 1 do capítulo 4, Paulo escreve: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra. Há um imperativo aqui: pregue. Pregar é uma ordem, o ato de pregar é um ato de solene obediência. É aí que qualquer teologia da pregação deve começar. Pregar é uma tarefa muito séria. Paulo quer que Timóteo sinta o peso desse ofício. Afinal, o imperativo pregue a palavra tem como fundamento uma exortação solene mediante a qual pai e filho estão altamente envolvidos. Paulo não tem arrependimentos e ressentimentos, porque não há nada mais digno, urgente e importante no ministério de Paulo do que pregar a palavra. É impossível exagerar a dignidade e a importância atribuídas à pregação nesse texto. Esse pensamento certamente deve funcionar como um grande incentivo para todos os pregadores levarem seu chamado muito a sério. Eles não devem estar preocupados em agradar suas congregações em primeiro lugar, nem ser influenciados pelas críticas ou elogios dos outros. Eles são responsáveis perante Deus e Cristo Jesus de pregarem o que Deus os comissionou a proclamarem, custe o que custar. Andrew Blackwood, presbiteriano e um dos maiores estudiosos de homilética no século XX, expressa o significado da pregação com as seguintes palavras. Preste atenção. A pregação deve ser classificada como a obra mais nobre da terra. Isso me faz recordar também as palavras do reformador Martinho Lutero, quando ele disse: se eu pudesse hoje tornar-me rei ou imperador, eu não iria desistir do meu ofício como pregador. O Dr. Martin Lloyd Jones declara: para mim, a obra da pregação é a mais elevada, a maior e mais gloriosa vocação para a qual alguém pode ser convocado. Eu nunca vou me esquecer das palavras do pastor Rick Warren numa conferência para líderes cristãos promovida no Brasil sobre a importância do ministério pastoral.
e, consequentemente, da pregação. Ele diz o seguinte: certa vez me perguntaram se eu deixaria de ser pastor para me tornar um político. E eu respondi que jamais deixaria de ser pastor para assumir um cargo de menor influência. Ou seja, como aconselha o pastor e eminente acadêmico B.B. Warfield aos seus estudantes de teologia, mantenham sempre diante de suas mentes a grandeza do seu chamado. Que Deus te abençoe.